Grupo Ortep, mais de 50 anos de experiência em controle de ponto, controle de acesso e segurança eletrônica. E Prefeitura de Belo Horizonte. Acesse pbh.gov.br e conheça nossos serviços. Olá, boa noite, bem-vindos ao JA desta terça-feira, dia 25 de junho. Vamos aos destaques da edição de hoje. Motorista perde controle de veículo e cai no Rio Arrudas. 1 a cada 5 brasileiros admite usar o aparelho celular enquanto dirige. Mulher é encontrada morta dentro de cemitério. Romeu Zema suspende decreto que proíbe venda de comidas gordurosas nas escolas de Minas. 5 meses após rompimento de Brumadinho, Polícia Civil confirma que houve detonação de explosivos em mina no dia da tragédia. Um motorista perdeu o controle do carro e caiu no Ribeirão Arrudas, na altura do bairro São Geraldo, região leste da capital. O rapaz ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelo Corpo de Bombeiros. Os pais dele se desesperaram quando viram o estado do carro. Eu estava com ele. A mãe contou que sentiu que havia algo errado porque Fabrício já deveria estar em casa. O carro dele é adaptado para a deficiência que o motorista tem no braço. Segundo parentes, o homem, que está separado da esposa há cerca de 3 semanas, estava trabalhando. O carro atravessou a pista que derrubou essa parte aqui da contenção e se precipitou lá embaixo. Bombeiros, nesse momento, fazendo o resgate do homem. A gente acompanha aqui. Olha, o carro ficou totalmente destruído ali e os bombeiros, nesse momento, acabam de resgatar o homem que estava no veículo. Ele já foi colocado ali naquela padiola e está recebendo os atendimentos do SAMU e do Corpo de Bombeiros. A informação que os bombeiros nos dão aqui é de que o motorista estava preso dentro do veículo quando as equipes chegaram e foi preciso cortar a lataria para retirar o homem lá de dentro. O nome dele é Fabrício Nunes. É um trabalho de muito cuidado agora. Olha lá. Olha, ele parece estar com dores, há informações de que ele tem várias fraturas. Olha, nesse momento o homem então já resgatado, já retirado aí do leito do Ribeirão Arrudas, ele está sendo colocado na ambulância aqui e vai ser levado para o pronto-socorro do Hospital João 23. De acordo com ele estava vindo dessa rua aqui, Itaituba, e perdeu o controle, vindo a bater nessa mureta de proteção e ia cair no Ribeirão. Ele estava trabalhando, a princípio estava trabalhando como Uber no momento do acidente, indo para buscar um passageiro. 2 pessoas ficaram feridas depois do pouso forçado de uma aeronave em Pará de Minas, no centro-oeste do estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o monomotor, que pertence ao Aeroclube de Pará de Minas, perdeu a potência. O pouso foi feito e o piloto da aeronave e também instrutor de voo recusou o atendimento. O copiloto teve escoriações na cabeça e foi levado para a UPA da cidade. 1 a cada 5 motoristas admite que dirige e usa o aparelho celular. O número é resultado de uma pesquisa do Ministério da Saúde. Em 2018, o Detran de Minas aplicou 105 mil multas por esse tipo de infração. É difícil encontrar quem não dê uma olhadinha, uma curtida, faça um comentário, escute uma mensagem de voz ou até mesmo faça uma ligação. Às vezes acontece, né? Você está indo para algum lugar, você precisa ver alguma mensagem que está chegando. As tarefas do dia a dia, né? Os compromissos, aí o sinal para, a gente dá uma olhadinha assim. Olha, eu evito, mas não vou dizer que nunca aconteceu, não, entendeu? Mas todo mundo já conhece os riscos. Parei, eu trabalho com o aplicativo hoje, aí parei. Já usei muito durante o momento de estar dirigindo, mas agora eu parei. Aquela curtida, respondeu uma mensagem, não. Conscientização, agora eu parei mesmo. Que provoca acidente, né? Com certeza. Como eu trabalho hoje no trânsito, né? Então tem que evitar. Uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde constatou que muita gente já sabe. 1 em cada 5 brasileiros admite que usa o celular enquanto dirige. Ainda segundo a pesquisa, os motoristas com idade entre 25 e 34 anos são os que mais assumem esse comportamento de risco.
Só no ano passado, o Detran de Minas Gerais registrou cerca de 105 mil multas por segurar ou manusear o celular. Então vamos reforçar, curtir, compartilhar, enviar uma mensagem de voz ou até mesmo atender uma ligação não pode, mesmo que o carro esteja parado em um sinal. A multa é de R$ 293,47 e a perda de 7 pontos na carteira. Isso sem falar que usar o celular no volante aumenta em até 400% o número de acidentes. Eu preciso daquele segundo, né, para desviar do motociclista, para desviar de um pedestre desatento, de um buraco na via. Então, a todo momento eu tenho que ter atenção. E o celular ele tira completamente, aumentando os riscos de acidentes, né, e acidentes graves. Depois de capotar o carro em uma estrada em Três Corações, no sul de Minas, o motorista confessou que bebeu só uma cervejinha. André Luiz Correia, de 46 anos, perdeu o controle da direção enquanto passava na estrada que liga os municípios de Três Corações e São Bento Abade. O homem relata que estava entrando na curva quando se deparou com um carro na contramão e, ao tentar desviar, acabou capotando. Vinha um carro de lá para cá, no sentido Três Corações. Ele cortou a pista. Eu fui sair fora dele, ele foi embora e eu capotei. O homem foi conduzido à delegacia porque, mesmo se recusando a fazer o teste do etilômetro, ele afirmou que ingeriu bebida alcoólica. Tomei uma cerveja, sim. Uma só? Uma só. André Luiz não teve ferimentos graves. Desse acidente ele deu lesões na mão dele direita e no cotovelo, mas lesão de pequena, lesão leve. Nada que comprometa a saúde dele. Ele está sendo conduzido para a delegacia, lá o médico legista vai fazer um exame clínico, se constatar a alteração da capacidade psicomotora, será ratificado o flagrante. Um desentendimento entre vizinhos terminou em confusão em Ribeirão das Neves, na região metropolitana. Em um momento de surto, um psicólogo jogou pedras e atirou contra a casa que fica ao lado da dele. As imagens mostram os buracos abertos no telhado de uma casa que fica nesta rua em Ribeirão das Neves. O estrago foi provocado pelas pedras jogadas pelo vizinho, que é irmão de Valdirene. Ela afirma que os moradores que dividem o muro se desentenderam por causa de uma janela feita com tijolos vazados entre os dois terrenos. Sim, ele jogou pedra? Jogou e pagou todos os material. No outro dia seguinte ela recebeu tudo e está tudo as notinhas guardadas. Ela jogou, quebrou o telhado dela? É, quebrou porque ela jogou lá na casa da minha mãe, na janela. Aí tem minha irmã com problemas mentais, tem criança, tem senhora de 75 anos. O problema do telhado foi no último dia 21 e as telhas já foram trocadas. Mas na noite dessa segunda-feira houve nova confusão. Os vizinhos moradores dessa casa disseram que não tiveram nenhuma discussão com o psicólogo e que não entendem por que começaram as agressões. Eles contaram que só perceberam quando começaram a ser jogados tijolos como este aqui em direção ao terreiro aqui da casa e quando 3 tiros foram disparados. Um deles atingiu o chão e os outros atingiram paredes aqui da casa. Quando a polícia foi chamada, o vizinho do outro lado acabou se fechando, se trancando num quarto e foi preciso chamar o policiamento especializado, o BOP, para que ele se entregasse. Só escutei o barulhão. Jogou pedra. E eu tô assim, ai meu Deus, o homem tá quebrando de novo. Aí do nada, eu escutei 2 barulhos de tiros. E o meu marido saiu correndo e ele atirou atrás. Quando eu cheguei na porta, ele atirou, tá lá a marca do tiro, tudo. Eles alegaram que ele não tinha arma e eu bati o pé com a polícia. Ele tem arma, eu chamei a polícia. Quer dizer, se a gente é bandido, a gente não chama a polícia, né? O homem que atirou foi identificado como Carlito Pereira da Silva, de 43 anos. A irmã do psicólogo confirmou que ele, após atirar, tentou esconder a arma, mas ela acabou sendo encontrada e apreendida. O policial realmente achou a arma dele, mas ele tem porte de arma, tudo bonitinho. Segundo a Polícia Civil, foi ratificado flagrante por tentativa de homicídio e o psicólogo já foi encaminhado para o sistema prisional. Você acha que seu irmão surtou? Por que ele fez isso? Ué, serviço, né? Esse serviço, acontece essas coisas, né? Normal. Uma mulher foi encontrada morta dentro de um cemitério aqui em Belo Horizonte. Ela estava com vários ferimentos pelo corpo. A Guarda Municipal fazia patrulhamento aqui no Cemitério da Paz por volta das 5 horas da manhã. Quando eles chegaram exatamente nesse ponto onde estamos, encontraram o corpo de uma mulher caída. Eles então ligaram para a Polícia Militar.
Quando os policiais chegaram aqui, constataram que a mulher estava com vários ferimentos provocados por uma faca. E também foi utilizado nas agressões essa lápide, que foi retirada para agredir essa mulher. Aqui ainda é possível ver cabelos da vítima. Jonei chegou para trabalhar cedo e encontrou uma movimentação que não é comum no local. Logo que eu cheguei, o pessoal já estava chegando, o pessoal da perícia, né? Ele conta que o cemitério é frequentado por moradores em situação de rua. O pessoal passa porque é um lugar público, né? O pessoal sempre passa aqui. Os moradores de rua e tal. Em agosto do ano passado, uma outra mulher também foi assassinada no cemitério. A mulher foi identificada como sendo uma usuária de drogas, moradora de rua aqui da região. A informação da polícia é de que o crime teria acontecido próximo a uma árvore no final dessa rua, cerca de 150 metros. E de lá, o corpo teria sido arrastado até o local. Isso porque, pelo caminho, a gente encontra rastros de sangue. O jornalismo da TV Alterosa já mostrou a situação de abandono desse espaço dentro do Cemitério da Paz. São pelo menos 15 cômodos que estão prontos, mas fora de uso. Por aqui, é comum encontrar objetos abandonados. Um homem foi preso depois de agredir a mulher com socos e usar uma faca em Varginha, no sul do estado. De acordo com a polícia, ele ainda ameaçou matá-la quando sair da cadeia. Na delegacia, o agricultor Maicon Batista, de 39 anos, pouco falou. Não quero pedir perdão, não quero justificar, não. Mas confessou aos policiais ter agredido a esposa, de 36 anos, e não demonstrou arrependimento. Está arrependido? Pelo fato, não. As agressões aconteceram nessa mercearia que pertence ao casal e fica no bairro São Sebastião, em Varginha. No local, a mãe da vítima, muito nervosa, não quis entrar em detalhes sobre o caso. Gente, mas se eu falar com vocês, depois ele vai ser pior para mim e para ele. Segundo a mãe da vítima, os dois são casados já há um bom tempo, têm uma filha de 13 anos e um filho de 2 anos, mas que durante esse período de relacionamento, o suspeito, no caso o Maicon, sempre foi uma pessoa muito agressiva. Ela nos contou que em outras oportunidades ele já agrediu a mulher, mas nunca desse jeito. Ele chegou lá na mercearia, que é de propriedade da vítima, e começou a agredir ela, acusando de traição, acusando uma briga de casal. E nesse momento ele segurou ela pelo cabelo, agrediu com bastante socos no rosto. Depois ele, de posse de uma faca, começou a ameaçar ela com uma faca. Ele só não consumou o crime porque terceiros começaram a impedir e falar para ele largar a mão disso, não fazer isso. Ele jogou a faca no chão, mas depois voltou a agredir ela com socos. Nesse momento ela conseguiu evadir. O autor, disse que foi só uma simples briga de casal. Uma simples briga de casal, nada mais. A mulher foi levada para o Hospital Bom Pastor com ferimentos no rosto. A vítima estava bem abalada, com bastante medo, e dizendo que a promessa dele, que quando ele sair da cadeia, iria matar ela. Então isso deixou ela bem transtornada. Hoje completam 5 meses do rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, e a Polícia Civil confirmou que houve detonação de explosivos no dia da tragédia. De acordo com a Polícia Civil, as detonações na cava de Feijão eram feitas 2 vezes por semana. A cava fica a cerca de 1,3 quilômetros de distância da barragem B1, que se rompeu. Os depoimentos, documentos apreendidos e requisitados ao longo das investigações comprovam as detonações. No mapa de fogo que a PC teve acesso, consta a frequência e intensidade dos explosivos usados na mina. A força-tarefa, composta pelo Ministério Público e pela Polícia Civil de Minas Gerais, analisa, através da perícia técnico-científica e com o auxílio de analistas, se as detonações contribuíram de alguma forma para o rompimento da barragem em Brumadinho. Vamos ver agora a previsão do tempo para essa quarta-feira em todo o estado. Céu parcialmente nublado, com névoa seca no norte, Triângulo e na região metropolitana. Nas outras áreas, o sol aparece entre nuvens. Em Belo Horizonte, mínima de 15 e máxima de 28 graus. Em Guaraciaba, os termômetros ficam entre 13 e 32.
oscilam dos 12 aos 29 em Passatempo, vão dos 6 aos 28 em Eloy Mendes. E em Uberlândia, mínima de 14 e máxima de 32 graus. E agora é hora de participação do telespectador do JA. O Renato Alves de Oliveira gravou um vídeo e mandou para a gente mostrando a situação dos moradores da rua Perapetinga, que fica no bairro Vila Cristina, em Betim, na região metropolitana. Ele reclama do esgoto a céu aberto e do descaso da prefeitura com o Mato Alto. Olha só. Olha aí, ó. Olha isso. E diz a prefeitura de Betim que cuida da saúde, né? É assim que eles cuidam. Olha aí, ó. Olha o esgoto a céu aberto. Ó, olha o mato. Entendeu? Olha isso. Ó, onde as crianças passam para poder estudar, para poder ir para a creche, entendeu? Olha a situação, ó. Isso aqui ainda tá mais ou menos porque nós moradores arruma, roça. Olha a ponte, ó. Olha a situação que tá, ó. Você pisa aqui, ó. Ó, olha as tábuas. Tá vendo, ó? Aí, ó. Olha a situação. Aí se você quiser pegar um ônibus, você tem que fazer esse trajeto todo, ó. Imagina 5 horas da manhã você passando aqui, 6 horas da manhã pra poder pegar um ônibus. Ó. Criança, vão escolar passando, ó. Olha lá. Dizem que isso aqui é uma avenida. Tá certo isso aí, prefeitura? Pois é, de acordo com a Prefeitura de Betim, a equipe de manutenção de obras públicas esteve hoje no local para vistoria e medição da ponte e que a recuperação dessa passarela está prevista para ser feita amanhã e que o trabalho vai ser concluído no mesmo dia. Os serviços de limpeza e capina estão programados para a próxima quinta-feira. Nós vamos acompanhar, viu? E se você quer fazer uma denúncia ou sugestão de reportagem, faça como o Renato, envie para a gente seu vídeo. O nosso WhatsApp, o número anota aí, 988 14 13 60. O DDD é o 31. Participe. O governo de Minas Gerais e a Assembleia Legislativa irão revisar os salários dos secretários de Estado. O anúncio foi feito hoje à tarde em uma reunião entre o governador e o presidente da Assembleia em função dos 6 meses do atual governo. O salário dos secretários em Minas em alguns casos, 1/3 do que recebem secretários em outros estados. Os secretários recebem no mínimo o dobro e recebem também jetons por participar das empresas estatais e estaduais. Eu me comprometi com o governador de levar esses números aos líderes na Assembleia, aos deputados da Casa. Essa questão da sabatina dos deputados, dos secretários, na minha opinião, é uma medida extremamente acertada, que deve continuar. Isso é que o setor público precisa. Quem toma decisão ser sabatinado, mostrar que sabe. E ainda falando sobre o governador, Romeu Zema suspendeu o decreto estadual que proibia a venda de doces, balas e frituras nas escolas do estado e na porta das instituições. As informações com a repórter Daniela Malman. A decisão é válida por 240 dias. Segundo o governo do estado, será montado um grupo de trabalho para fazer estudos e análises sobre o decreto nos aspectos econômicos e sociais. A equipe será montada por representantes de diversas secretarias. Eles terão 180 dias para apresentar para o governador a análise sobre este decreto. A decisão de proibir a comercialização de doces e alimentos calóricos nos portões das escolas públicas e privadas foi publicado em dezembro do ano passado. Segundo a Secretaria de Saúde, o aumento no número de casos de excesso de peso em todas as faixas etárias foi uma das principais justificativas para esse decreto. Daqui a pouco, logo depois do intervalo, tem informações sobre o cadastramento escolar que termina no dia 5 de julho. Eu volto já já. Belo Horizonte vai só até a semana que vem. E a repórter Daniela Malman tem informações para quem ainda não matriculou as crianças na rede municipal.
Boa noite, Carol. Bom, o cadastramento escolar é voltado, então, para pessoas que moram aqui em Belo Horizonte e que desejam fazer a matrícula no ensino fundamental ou no ensino infantil nas escolas municipais. Aqui comigo está a Estelita Gonzaga, que é da Secretaria de Educação e vai tirar algumas dúvidas. Estelita, primeiro para a gente entender, então, o que é esse cadastramento e por que ele é obrigatório. Tá, esse cadastramento ele é obrigatório para todas as famílias que tenham crianças e também as demais faixas etárias, no caso do ensino fundamental, que queiram uma vaga na rede municipal de educação. Sem o cadastramento não é possível conseguir a vaga. E no ensino fundamental, por exemplo, vamos começar por aí. Existe alguma faixa etária específica? Como é que funciona para quem quer ingressar no ensino fundamental? Sim, então as crianças que completarem 6 anos de idade até o dia 31 de março de 2020 deverão ser cadastradas. E as outras faixas etárias, para quem estiver mudando de escola, mudando de rede, da rede privada para a rede municipal, e também para quem estiver retornando à escola, no caso dos jovens e adultos que queiram voltar a estudar. Certo. No ensino infantil, como é que funciona? Qual a faixa etária? A educação infantil vai ser de 0 a 5 anos, sendo que de 3 a 5, todas aquelas famílias que cadastrarem suas crianças terão vaga assegurada. E nas faixas de 2, 1 e no berçário, nós vamos atender naquela nossa capacidade, mas aí quem não for contemplado vai para uma lista de espera. Como é que funciona? Aquela mãe que ainda não teve nenê, está grávida, pode fazer o cadastramento? Sim, pela primeira vez a gente está tendo essa novidade que atende aí a uma demanda, a uma expectativa. A gestante, né, ela vai poder cadastrar, ela vai usar os seus dados e aí o ano que vem, sendo contemplada, ela atualiza com os dados do bebê. Aonde o pessoal faz esse cadastramento? Daí consegue mais informações? Está no site da PBH, o www.pbh.gov.br. Chega lá, vai ter 2 banners, o da educação infantil e o do ensino fundamental. Aí a família vai cadastrar conforme a faixa etária e o interesse, né, para qual ela está pleiteando aí a vaga. Tá certo, Estelita. Muito obrigada pela sua participação. Carol, a gente volta com você. Obrigada, Dani. Não dá para perder o prazo, né, gente? O JA termina aqui, mas eu estou de volta amanhã a partir de 7h15. Eu espero você. Boa noite e até lá.